Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e português, o mercado europeu em geral, tanto digital quanto físico. Aqui a gente vai trazer grandes empreendedores como o que eu tenho aqui na frente, mas antes, para fazer isso aqui acontecer, eu tenho que agradecer os patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a Aidence, né? Somos a alavanca de vendas do seu negócio, então se você quer vender mais usando de plataformas digitais, canais digitais, a Aidence é a solução certa. Nós usamos canais como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads. É aquele anúncio que quando você está na rede social, quando você está na internet, te persegue e eventualmente faz você comprar. Então, nós estamos por trás de muitos desses anúncios. E se sua empresa quer vender mais, isso pode ser uma solução muito relevante para ela. Então, deixa aqui o seu contato que a gente entra em contato direto com você para entender melhor sobre o seu negócio. E também agradecer a atenção de vocês enquanto patrocinador, porque vocês estão tirando do tempo de vocês para estar aqui com a gente. E hoje a gente está convidado aqui mais que especial, o Wesley, vou deixar que ele se apresente aqui, é o fundador e CEO. CEO é meio chato de falar, né? CEO, Fundador da Asgard, uma rede de barbearia viking, pode assim dizer, aqui no Porto. Eles têm um projeto brutal, eu tenho a honra aí de acompanhar eles aí na parte de performance, a barbearia Asgard, e o Wesley é super disruptivo, mas vou deixar que você se apresente. Quem é o Wesley? Tá bem. Primeiro, pedir desculpa que eu tô com um pouco de tosse. Tranquilo. Tá frio hoje, Já tem preconceito então... aqui não, com doentes. Tá cheio, tá frio hoje, pedir desculpa por isso. Bom, é uma barbearia, o projeto começou há 5 anos atrás e a gente montou uma barbearia um pouco diferente, trazendo um pouco da cultura do Brasil, não é? Do Brasil que já estava mais desenvolvido da parte de barbearia e trouxe para cá aquela pegada mais... tirando um pouco de barbearia de bairro para ser uma barbearia com estrutura, logomarca, uma coisa... tirando um pouco daquela... não que tenha algum problema, mas barbearia do Zé. Sim. Para uma barbearia com conceito. Com conceito, marca, trazer um pouco aquela ideia. Não gosto tanto de falar isso dessa maneira, mas tipo, é trazer uma experiência diferente daquela barbearia mais bairrista, entendeu? Uma coisa mais estruturada, com padronização e etc. Você não gosta muito de falar isso, mas é justamente o tópico desse podcast, que é a experiência do cliente. Sim. No nicho de barbearia, nesse caso, né? Por que o tópico é a experiência de cliente? Porque eu, aqui já avisando, sou cliente deles até antes de te conhecer. Sim, depois que a gente acabou... na barbearia. Exato, depois que a gente acabou por se conhecer. E assim, esse tópico, na minha opinião, faz muito sentido que seja com vocês, porque eu, enquanto cliente e também enquanto parceiro, sei o quanto vocês valorizam a experiência do cliente. Você tocou nesse tópico sobre Sim. sair da barbearia do seu Zé, de esquina, que tem lá, não tem padrão, é uma coisa familiar muitas vezes, para construir algo padronizado, com foco numa experiência do cliente. E por que nasceu essa preocupação, Wesley? Sim. Cara, atenção que quando eu digo que eu não gosto de falar experiência, não é tipo... é mais pelo nome. Porque para mim isso tem que ser... É básico. É básico. É isso que eu tô falando. Tipo, você parte desse pressuposto. Eu tenho que partir do pressuposto que aquilo lá tem que ser um serviço de excelência. Top. Pra mim, pra qualquer negócio dar certo, primeiro é uma barbearia. Tem todo o conceito em volta, mas vai lá pra cortar o cabelo. Claro. Então, a experiência do cliente lá tem que ser de excelência. Por isso que eu digo que eu não gosto de falar dessa maneira que, tipo... Mas, definitivamente, é pra ter um serviço de excelência lá dentro. Boa, entendeu? Boa. E assim, pelo que eu já te conheço e tudo mais, você já tem um histórico empreendedor e tem uma coisa engraçada aí, uma nuance, gente, que o Wesley não é barbeiro. Não sou. Mas você viu o potencial no modelo de negócio de barbearia. E aí eu queria que você explicasse, só contasse assim, contextualizasse a galera, a sua história empreendedora no Brasil versus a sua história empreendedora aqui. Ok, lá no Brasil eu tinha sempre quis empreender, muito pelo meu pai, que tu conheceu também. Ele sempre trabalhava numa empresa grande e eu via ele sempre com a ideia, e se a gente fizesse isso? Se a gente fizesse... Só que nunca dava aquele passo. Sim. E eu, tipo, meio que por acaso, comecei logo muito cedo mesmo, tipo, com 15 anos já fazia vendas dentro do colégio, coisas assim, entendeu? E com 18 eu vi que tava com um novo comércio surgindo no Brasil, que era a questão das atléticas de faculdade e tudo. E eu via que na minha cidade ainda não tinha essa personalização de uniformes e tudo, e eu comecei esse negócio lá. Entretanto, assim que comecei a empreender no Brasil. E depois eu, com a ideia de vir para Portugal, da minha família, vendi a empresa lá. Isso foi em que ano? Isso foi em 2018. Boa. 2018. Vendi a empresa lá no Brasil e falei assim, sempre quis
sempre foi um meio que me interessou barbearia, porque era um meio que eu frequentava. Entendi. Era um meio que eu frequentava. Eu gostava de ir pra barbearia, marcava eu, umas 3, 4 amigos, ia lá, bebia Ficava uma resenhando. cerveja, ficava conversando. Então, eu sempre pensei assim, pô, vou empreender numa coisa que eu gosto. Num ambiente mais leve, porque eu trabalhava com prazos, negociação com cliente. E não Pressão gostava, desgraçada. uma pressão, tipo, como era, trabalhava com eventos, tinha que entregar até aquela data do evento, às vezes madrugava fazendo coisa. E eu não queria isso. Não queria isso porque eu, com 2 anos de empresa, novo, já estava estressado. Imagina, já ansiedade com 20 anos. Já tava ali que não aguentava mais. Tipo, aquela pressão não tava sendo boa pra mim. Então eu falei assim, vou empreender numa coisa que eu goste. Aquela velha frase que falam, tipo, se trabalhe no que gosta, você nunca vai precisar trabalhar. Mó mentira essa frase, né? Mó mentira, porque trabalhe no que você gosta, você vai trabalhar O dobro. E foi assim, tipo, eu queria empreender numa coisa que eu gostava. Gostava muito da barbearia e falei assim, pô, vou pra lá, vou pra Portugal. Vi as barbearias que tinham aqui na época. Falei assim, tem mercado aí pra fazer uma coisa diferente. Dá pra... Hoje em dia já evoluiu muito o mercado de barbearia em Portugal. Mas naquela época ainda estava um pouquinho atrasado em relação ao Brasil. Então você com 20 anos, e aí galera, pra quem acha que tem hora certa pra empreender, você já empreendia, vendeu a primeira empresa e decidiu empreender num novo mercado. Porque eu falo muito, você sabe disso também, Wesley, eu falo muito sobre essa questão de empreender fora, até no meu contexto do dia a dia, na minha rede social, é um tópico que eu me interesso e porque foi um processo que eu passei. E você também passou. E o que você sentiu? Eu já entendi qual eram as suas maiores dificuldades no Brasil. Né? O que te afligia no seu modelo de negócio anterior. Mas você poderia muito bem ter mudado o foco quando veio pra cá. Seus pais vieram pra cá, você veio também, veio todo mundo, se preparou pra vir. É uma coisa que a gente fala muito, se prepare pra vir. Você se preparou pra vir. E aí você falou, não, cara, eu quero continuar empreendendo. E agora no mercado português. Foram 2 anos de preparação pra vir pra Portugal. Não foi uma coisa... à toa. Foi 2 anos de preparação para vir para Portugal, não só na parte pessoal, mas na parte financeira. De business. Eu também fiquei juntando o máximo que eu conseguia, com a ideia de montar aqui, porque, querendo ou não, tu perde na conversão logo... Hoje em dia tá 5, ou seja, tudo que tu junta tem que dividir por 5. Entendi. Na conversão do real pro euro, não é? Sim. Então, eu sempre que... Foi muito preparação financeira, preparação de pesquisa mesmo, como funcionava o mercado, impostos, como funciona para abrir empresa, porque é diferente. Desde lá você já sabia? Já claro que aqui eu pesquisei mais de fato, mas desde lá já vinha olhando, via como era e tudo. Cheguei aqui, pesquisei o mercado localmente, tipo, indo em outras lojas para ver como eles trabalhavam, para saber se... Não, como eu vou fazer vai ser diferente mesmo, vai ser uma coisa inovadora ou já existia algo parecido, entendeu? Muito legal, porque principalmente na nossa cidade, aí você me corrige se eu estiver errado, mas a minha visão é, a gente romantiza muito o empreendedorismo. Então o pessoal acha que esses casos de sucesso, de quem chegou, saiu fazendo, sem preparo nenhum e as coisas foram acontecendo, parece mesmo uma coisa muito romântica. E você traz uma visão muito pragmática, que é até uma coisa que eu já te falei, que eu admiro em você, que você tem esse perfil, que até foge um pouco da nossa cultura. Ser mais pragmático, olha os números, entende, fez uma pesquisa de mercado, segmentou sua oferta, entendeu o que a concorrência estava fazendo. O que você acha que se deve isso? É perfil seu, você nasceu com isso, você desenvolveu? Cara, eu lá em casa, entre família, brinco um pouco, tipo, com isso, que falam que eu sistemático. Não é questão de ser sistemático, mas eu acredito que eu, desde cedo, tinha noções, assim, de business. Legal. De ser empresário. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Boa. Não digo que eu me vejo fazendo outra coisa sem ser barbearia, sim. Mas sempre no business. É negócio. Tipo, um dia se chega uma proposta absurda, não digo que eu não venderia. Entendi. Se fosse uma proposta absurda, mas saberia que depois daquilo, pegaria esse dinheiro para investir em outra coisa. Muito legal. Muito legal. Porque não... Acho que... É aquela veia empreendedora, né, que falam. Sim. Acho que tem que ter um pouquinho. E isso, quando a pessoa já tem um pouquinho, tá um passo à frente. De ficar um pouco com mais pé no chão. E ter mais coragem para fazer as coisas. Que eu acho que muitas vezes falta coragem também. Em que sentido, assim, você coragem da pessoa realmente pegar para empreender e... Tem essa questão do timing, né?
Não existe timing perfeito. Claro que vai ter melhores momentos ou não. Acredito que quando eu cheguei em Portugal, sem dúvida, o timing para barbearia era muito melhor do que está hoje. Claro que hoje já tá mais maduro. Hoje já está muito mais maduro o mercado português em relação à barbearia. Mas se tu não começar, nunca vai acontecer. Daqui a 5 anos vai estar mais maduro ainda. Exatamente. Se eu tô aqui, eu comecei a barbearia tem 4. Sim. E tem 4 unidades, uma por ano. Boa. E aconteceu isso comigo, mas também aconteceu com outros. Cada vez vai reduzindo o mercado para quem começar antes, não é? Isso serve para qualquer negócio. Mas você acha também que tem a ver não só com começar antes, mas realmente ter uma proposta de valor diferenciada, e aí a gente vai para esse tópico da experiência do cliente. O que você acha hoje que é o diferencial da Asgard? Do Asgard é sempre estar se adaptando ao mercado. Por exemplo, com o Covid, antes a gente não funcionava muito com marcação e a gente percebeu que o cliente teria uma experiência melhor se ele chegava sem marcação. Ficava ali esperando, ficava irritado de estar ali, não saber quanto tempo ia ter que esperar. Dava uma noção, mas não sabia quanto tempo ia esperar. Podia esperar 1 hora, 2, e tempo as pessoas não querem perder tempo sentadas esperando ali. Totalmente. Então, a gente foi uma coisa que nós percebemos, falando, o cliente quer chegar, que já vai tem no tudo bar, marcado. vai no bar, relaxa. A hora do cliente, a gente fez tudo pensando, e é o que eu falo para os clientes, inclusive para os clientes, quando perguntam, tipo, qual foi a ideia e tudo, era para ele chegar e relaxar. Inclusive, foi um cliente essa semana, ele falando que fazia yoga. E ele sentiu a mesma coisa do que ele faz yoga, quando ele tá nas aulas de yoga. Porque ele sentiu a tranquilidade. A tranquilidade de chegar, tá a marcação dele. Tudo o organizado. barbeiro chamar ele pelo nome, que tem tudo organizado na nossa loja. Tudo bem, João? Vamos a sua marcação. Cara. Sentar, relaxar e ter aquele momento para ele. Muito top. Não ficar um momento ali, tipo, olha, vamos cortar, tem que cortar, que eu tenho Vagou que fazer. Aqui, agora tem uma vaga, vem, senão é só daqui a... Vamos cortar, vamos que daqui a pouco, ou tem que cortar, posso cortar agora, se não for agora eu não consigo, eu tenho que voltar para o trabalho. Não, tá marcado para ele vai aquela hora, vai ser atendido aquela hora, tudo no tempo dele, entendeu? Muito legal. Tudo certinho. E para quem não conseguiu visualizar essa experiência, vamos fazer uma dinâmica aqui, produtor. Se puder pôr o site da Asgard, é AS... E eu vou mostrar aqui pra galera, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver pelo celular aqui? Pelo telemóvel? Se eu mostrar assim, dá pra ver? Ou pega o foco? Assim, ó. Vê se tá dando pra ver o foco. Só pra explicar pra vocês, gente, ó, pra vocês entenderem por que o tópico é a experiência do cliente. Então, vê lá. Aqui tá o app deles, você escolhe a unidade. Então, no meu caso, eu vivo em Canidelo, vou escolher a unidade de Canidelo. Aí, olha como é que é a experiência completa, né? A gente tá falando aqui do nicho de público masculino, assim, na maior parte das vezes, mas eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Então aqui, ó, corte, barba com toalha quente, especifica. Aqui, corte barba, corte sobrancelha, barba e sobrancelha, aqui é uma série. Então, eu não vou pedir corte barba, porque vocês podem entender por quê, né? Vou pedir só corte. Então aqui eu marquei o corte, aperto em confirmar. Aqui eu escolho o barbeiro, então eu tenho experiência até, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aqui eu sou fiel já ao Matheus. Grande abraço aí ao Matheus. E vou cortar... E eles, ó, vou cortar amanhã. Amanhã é 31, né? Aqui, ó. Então, ó, 17 horas me dá jeito. Estão conseguindo ver? 17 horas me dá jeito. Boa. Aí eu vou aqui, agendar. Tá agendado. Agora, infelizmente, coitado, vou ter que... Quer dizer, eu tô com cabelo grande, não tô? Eu vou deixar... mas 5 horas vai ficar ruim. Eu vou ter que marcar no dia 1, no horário do almoço. Mas enfim, era só pra mostrar pra vocês o nível de experiência. E isso, voltando pro tópico, não se vê muito, né? Não, quantas barbearias você consegue marcar tudo pelo app e sim, pelo... de forma prática, né? Exato. É tudo muito... Foi o quê? 4, 5 cliques? Uma coisa tão rápida, tipo... Escolher o barbeiro com a foto, identificar o profissional que tu... Tem a nota do barbeiro. A avaliação do barbeiro, por exemplo... Se é um barbeiro... E ele consegue, na parte do perfil do barbeiro, consegue ver as fotos de cortes que aquele barbeiro faz para ver se é o estilo de corte que tu gosta. Olha que brutal, galera. Que a gente sempre tenta contratar barbeiro de diversas áreas. Porque de nem estilos todo corte, diferentes, nem né? todo corte é igual. Claro. Não é? Claro. Inclusive no próprio uniforme que a gente fez, que tu já viu, Sim. é uma coisa para ficar por cima da roupa dele para não descaracterizar o estilo de cada profissional.
pessoal. Muito legal. Olha o nível que vocês estão pensando, né? Sim, para não descaracterizar o nível, o estilo pessoal de cada profissional. Por exemplo, tem barbeiros que cortam cortes mais clássicos. Vão com a roupa social e o uniforme por cima. Barbeiros mais urbanos, Mais assim, cool, assim, mais modernos. Suéter, roupa Sim. de capuz e o por colete cima, por o colete cima. por cima, para ficar caracterizado a loja, mas não Muito legal. descaracterizar o pessoal de cada barbeiro. E a pessoa pra baixar o app também é só ela entrar no site, né? Sim, sim. Aí, tá dando pra ver o site? Eu botei o site agora. Boa, boa. Se chegar um pouquinho pra baixo, produtor, acho que dá aqui, ó, tá vendo, gente? Tem aqui, é só digitar Asgard. Se você é do Porto, gente, ali do Porto, Vila Nova de Gaia, se você não tá cortando na Asgard ainda, você tá perdendo tempo. É um né? crime. É um crime, né? É porque é um jabá mesmo, porque eu cheguei de forma nativa até eles, eu mesmo procurei, e eu falei, porra, e eu tinha experiência no Brasil de cortar no Seu Elias, muitas vezes lá em BH e tal, e eu senti que não tinha isso em Portugal, até eu conhecer os caras e realmente é brutal, e por isso que o tópico é mesmo a questão da experiência do cliente, porque, olha só, olha aqui, o produtor, os caras têm até o filho Viking, não sei se você já assistiu a série Viking. Não. Porra, mas esse cara aqui é tipo o principal da série. Se você vê o nível dos caras, tem parceria com a PlayStation. Então, é a única barbearia Com parceria da PlayStation no mundo. no mundo, cara. Foi. Então, eles fizeram aqui esse lançamento do God of War, não foi? Cara, pra mim foi um dia surreal isso. Quando foi Que brutal, cara. chegar no Google, reunião Asgard versus PlayStation, foi uma coisa assim, tipo... pô, É outro nível, né? Foi meio que... cheguei lá. Tá entendendo? Exato. Tipo, Você, pequeno prospecto empreendedor, a sua barbearia tem parceria com a PlayStation? Se não tem, aí, ó, você tá perdendo tempo. Mas realmente, velho, vocês fazem um Sim. trabalho brutal. Se não fizesse, eu foi nem postado- endossava tanto. Foi postado junto com a PlayStation Portugal. Cara, Ó, foi o uma Coutinho. coisa... Sim. Muito foi uma legal. coisa surreal pra gente, isso aí também. Não, muito top. Ficou viral, né, esse Foi. vídeo. Foi Muito viral legal. aqui em Portugal, sim. Muito legal, Wesley. Sério, parabéns aí pelo seu trabalho. É isso. E, cara, e pensando nisso, né? Pensando num contexto que é um mercado que tem mais espaço pra crescer, eu imagino assim que tem. A minha pergunta é justamente sobre que a gente divide Portugal em diferentes mercados. E a gente tá falando aqui da zona do norte, né? Porto Sim. e Vila Nova de Gaia. Outros lugares em Portugal, Lisboa e tal, que até acaba por ser o centro assim, Uhum. de onde as coisas acontecem, por mais que o norte seja a indústria. Como é que você vê o mercado de barbearia, por exemplo, de Lisboa comparado com o do norte? Cara, às vezes eu sinto até que posso estar enganado em relação a isso, mas eu sinto que até as cidades menores abrem mais espaço do que as maiores em Portugal. É? Claro, porque, tipo, imagina, nós decidimos abrir... A nossa última loja que foi no centro do Porto. As outras todas foram arredores do Porto, porque são regiões de Moradia. moradia. Brutal. Agora que a gente... até como a ideia de montar no centro do Porto foi até para estabelecer melhor a marca. Até questão de brand, né? Foi. Pra estar A onde as última- pessoas passam. A última foi até essa, mas as outras foi, tipo, buscar onde a pessoa mora. Pra ela cortar na folga, pra ela cortar tranquila, pra ela não cortar. Tô passando aqui no centro do Porto, Vou cortar vou o cabelo. cortar o cabelo. Não, foi... E eu acho que até... Não conheço tanto Lisboa, Ok. mas acredito que deve funcionar de uma maneira parecida. Porque o português, ele gosta de... Não só o português, acho que deve funcionar em qualquer lugar. O corte de cabelo, pelo menos pro nosso estilo de barbearia, como eu te falei, é cortar com hora marcada, cortar... Normalmente não é o cliente de passagem. Claro. Não é o cliente de passagem. Faz sentido. Pro nosso estilo. Sim. Acredito que em Lisboa... Acho que toda Portugal tem espaço para crescer Nesse sentido. nesse sentido. Claro. E acho que deve ser até mais fácil nas cidades menores, porque seria uma coisa muito diferente. Hoje, Então, nas grandes capitais, já tem barbearias com mais estrutura e tudo. Com mais padronização, e mais estilo. Entendi. Exato. Entendi. Eu sempre digo isso, que tem muito ouro no interior de Portugal e nas cidades que são negligenciadas, porque as pessoas vêm pra cá, principalmente os brasileiros, que são mais empreendedores e tal, e vêm com uma visão muito Porto-Lisboa, Porto-Lisboa. Mas tem muita oportunidade em volta, eu acho que esse raciocínio que você tá trazendo é uma das provas disso, né? Sim, eu acredito que sim, porque eu acho que, imagina, tem Porto e Lisboa, mais que o Porto, tem mais pessoas, Sim. certo? Só que também a concorrência, obviamente, vai ser maior Claro. no nível de barbearias.
no interior, que não é interior, que são cidades também, por exemplo, Aveiro, Coimbra, Braga. Acredito que seja, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, acredito que não seja mal também, porque seria mais fácil de se destacar. De Pois é. início. De início, Sim. acredito que seja mais fácil de se destacar. Faz muito sentido. Nesses mercados, entendeu? E na sua experiência e na sua visão, qual que é essa principal diferença entre a experiência do cliente em empresas aqui de Portugal e a experiência do cliente na empresa no Brasil? Eu digo assim, o foco. Qual que foi essas principais nuances que você visualizou que, cara, isso tem... Porque quando eu trago empreendedores, igual foi o último episódio com o Cláudio e com o João, tem muito esse foco de trazer o melhor do Brasil. O que eu reforço, eu acho que a gente tem que usar nossas vantagens competitivas a nosso favor. E isso é brutal, mas o que eu quero entender é, dentro do seu nicho e focado na experiência do cliente, o que você sentiu que eram as principais diferenças, assim, de uma barbearia daqui ou de um negócio qualquer aqui e do negócio no Brasil, quando o assunto é a experiência que o cliente tem na empresa? Atendimento, sem dúvidas. Porque o português... No Brasil, sempre parte do pressuposto que o cliente está sempre certo. Aqui em Portugal, eu acho que não é tão assim. Eu acho que eles têm um pouco de... Se a pessoa tá errada, ela tá errada, ponto. Independente dela ser cliente. Independente dela ser cliente ou não. Sim. Que é uma vantagem Eu pro também empreendedor. acho. Eu também acho. Porque nem sempre o cliente tá certo. É isso. Nem sempre o cliente tá certo. Concordo. Então, é uma vantagem. Só que isso muitas vezes faz com que o atendimento, como eles partindo do pressuposto que a loja aqui tá certa, eu acho que às vezes o atendimento de Portugal é um pouco Mais frio. mais frio. É, você Tipo, vai... não se preocupar tanto em, tipo, pô, vou Em atender agradar. bem essa pessoa, preciso atender bem essa pessoa para ela voltar. Mas sabe o que eu sinto também que é literalmente cultural isso também? Porque eu tiro o exemplo da... levei a minha namorada Beatriz no Brasil, e ela é portuguesa. E ela foi comprar um biquíni no Brasil, que o sonho dela era ter um biquíni brasileiro. Mano, na hora que ela chegou pra ser atendida, ela ficou muito assustada. Porque a vendedora falava assim, oi amiga, não sei o que, experimenta esse, não sei o que, esse aqui vai ficar ótimo. Ah, o seu estilo de corpo é nesse aqui. Sabe? Uma proximidade que ela tomou até um susto. Sim. Então, acho que tem também muito a ver com o que a cultura, o que é normal na cultura. E eu te digo isso num exemplo de que eu concordo com você, mas eu acho que quanto mais pro centro da Europa você vai, pior isso fica. Eu acho que um francês Sim. quase que tá com o prato na sua cabeça. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive na França. Sim, mas também é uma linha tênue um pouco, né? Te agredir e te tratar bem. Exatamente. A gente te agredir e te dar um beijinho depois de terminar o serviço. É uma brutal. linha tênue nisso. Mas verdade. eu acho que, no geral, todo mundo gosta de ser bem atendido, É verdade. não é? Tu gosta de ir no restaurante, chamar, seja quem for para ser atendido. Por exemplo, quando a gente foi almoçar, Sim, pô, atendem bem, tá tudo bem, precisam de alguma coisa. claro. Tipo, e não é à toa que é um restaurante que vive cheio. Sim. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. O atendimento faz muita diferença. Entre um atendimento, tipo, como a gente falou, de uma barbearia menor, que é a ordem de chegada, chega lá, senta aí e espera. Exato. Porque aqui é um pouco assim, não só pra barbearia. Tipo, tem como cortar? Tem, se espera. E quanto mais cliente o lugar tem, menos ele prioriza o cliente, na minha Exatamente. opinião. Exatamente. E então eu acho que no Brasil, uma coisa que eu trouxe, porque pra mim a prioridade é aquilo, faz com os outros o que eu gosto de ser feito com você. Eu gosto de chegar e ser bem atendido. Claro. Se um profissional que trabalha lá na Asgard tratar mal os clientes, ele não continua. Claro. Até porque ele vai ver os outros atendendo bem. E os que atendem melhor têm a agenda mais cheia. Claro, fideliza mais o cliente. Fideliza mais o cliente. Pode não criar aquela relação tão próxima de primeira, como é no Brasil. Tipo, chegar, ai amigo, E tudo amigão, bem? Mas depois de 3, 4 cortes, com o mesmo profissional, querendo ou não, vai criar uma proximidade. É isso. Vai falar, tu corta com o Matheus. Matheus teve filho. Os clientes falavam, então, como tá teu filho? Tá tudo bem? Perguntavam pra gente no caixa, tipo, quando ele não tava, cadê o Matheus? Teve filho, manda um abraço pro Matheus. Legal. Coisas assim, tipo, e só um exemplo. Cria um Mas relacionamento, só que a barreira de entrada que é um pouco maior, mas depois cria-se... O português, quando gosta de ti, é muito fiel. E isso é muito top. Eu acho que eles são muito... Tem essa fidelização muito forte. Sim, eu digo até em relação a amizades pessoais, por exemplo. Eu acho que quando
hoje em dia, a maior parte dos meus amigos são portugueses. E o português, quando é teu amigo, ele é teu amigo. Tá ali pro que vier, entendeu? Boa. Precisa de ajuda pra isso. Claro que eu tô generalizando, mas eu Na sua sinto experiência. mais isso aqui do que no Brasil. Ele tem uma barreira de entrada, mas da feita que, tipo, viu, ele é uma boa pessoa, esquece, é teu amigo, serve na barbearia, com clientes. Aquela primeira sensação do cliente quando chega na loja e vê aquilo ali mais diferente do que ele tá habituado, a primeira é aquela... Desconfiança. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, né? É isso. Primeiro ele estranha, fica... Porra, e essa. botar a toalha na minha cara, Sim. fazer a massagem, tipo um homem fazendo a massagem aqui no... Ainda mais aqui que é mais tradicional, né? Exato. Aí depois ele fala, porra, mas é bom. Exato. E depois continua. Pô, depois é bom. E continua, começa a trazer amigo, começa a trazer Isso é muito legal. o filho. Muitas vezes é o filho que traz o pai. Eu vi isso acontecer lá, cara. Muitas vezes é o filho que traz o pai, porque o jovem já tá vendo na internet, Tá muito mais propenso a... muito mais propenso a experimentar um serviço diferente. Vamos lá, pai, vamos lá. E depois acaba trazendo o pai. Defeito que o pai vai, esquece. Nunca mais troca. Não, muito bom mesmo. E assim, trazendo também para esse contexto da experiência com... Que a gente falou um pouco da experiência de Portugal e Brasil, saindo um pouco do nicho do empreendedorismo, mas falando em geral. Eu sinto que também uma coisa que eu admiro muito na cultura portuguesa é a sinceridade, é a frontalidade, assim, a transparência mesmo. Como que isso se traduz? Porque eu trabalho no B2B, eu atendo outras empresas, então eu tô sempre a lidar com empresários portugueses, mas você tá a lidar com o público, com o público, o que eles chamam aqui de negócio para o público, né? Com o público. Como que é nesse sentido para você, assim, essa diferença na hora da frontalidade? Se já teve algum caso engraçado assusta, nesse né? sentido? Até assusta às vezes, né? Mas é isso, tipo, graças ao nosso trabalho, nunca tive uma experiência assim... Traumatizante. Na verdade, tive uma, mas foi com um brasileiro. Por incrível que pareça. Foi com um brasileiro, mas... Sim. Mas a única também. Nunca tive uma experiência assim má. Porque eu acho que até por essa questão de ser mais direto, eu acho que quando ele gosta, ele gosta. Entendi. E quando ele não gosta, ele fala, pronto, não é pra mim. Pronto, E acabou. tá tudo bem, bora pra frente. Tá tudo bem, vou na outra, que a outra seja... Pode preferir não ter marcação, pode... não tem tempo pra marcar, só... Pronto, tem público pra tudo, não é? Às vezes a pessoa até... Se me corrija se eu estiver errado, mas até tipo, prefere um salão do que uma barbearia. É isso, sim. Não sei. E tudo bem com isso, não tá nada de tem errado público nisso. Pra tudo, tem público pra e tudo. Tem empresa pra atender tudo. Exato, tem público pra tudo. Tem gente que pode gostar de ser maltratado quando vai numa barbearia, gosta de levar... Não tá acostumada... Pode que o barbeiro passe a lâmina sem nada no seco, pode gostar disso. Tudo bem. Coisa mais old school. Mais bruta, aquela que pode gostar de um barbeiro mais bruto, sem muita proximidade, né? Faz sentido. Tá tudo bem, tem público pra tudo. Mas eu acho que é muito isso. Ou quando gosta e quando fica... não gosta, tudo bem. Bola pra frente, não precisa criar uma experiência traumática pro cliente. Pro cliente só porque ele não gostou, entendeu? Claro, faz todo sentido. Isso mostra a maturidade do negócio de vocês, que vocês já têm tudo isso desenhado. E pensando nesse público, que até é um público que acompanha o podcast, que muitas vezes é um brasileiro que tem interesse em empreender em Portugal ou tá aqui trabalhando e pretende trabalhar num nicho melhor, empreender dentro desse nicho. Como que hoje, assim, dentro da realidade de vocês, e antes de falar do empreendedor, falando do profissional, como que é a profissão barbeiro aqui em Portugal? Assim, na sua visão. É uma profissão que paga bem, que é boa? A profissão barbeiro é um pouco... Não sei se eu consigo te responder muito bem essa pergunta, porque eu posso falar da minha empresa. Claro. E eu já ouvi feedback dos barbeiros que é das melhores condições para trabalhar exatamente. nesse Eu posso sentido. responder da minha empresa, porque eu dou boas condições para ter os melhores. Faz sentido. Eu dou boas condições. Normalmente os barbeiros aqui trabalham uma porcentagem e são bons salários. Acredito que sejam bons salários. Mas por ser comissões... Depende dele. Depende dele também. Não depende só do... O que é um barbeiro que tá mandando muito bem na Asgard, ele faz quanto, assim? Só para o pessoal ter noção. 1.600 a 1.800. Mano, isso são 10 mil reais.
Isso ele chega a fazer 1.600 a 1.800. Um barbeiro que já tá na casa há bastante tempo, para Que conseguir já tem uma cartela de clientes. Assim, já consegue, já tá 3 anos de casa, 4 anos de casa, já consegue manter ali seus clientes fixos, ele consegue fazer isso por mês. E para não iludir ninguém, porque isso é os melhores, Sim. na média, assim, para tirar um salário mínimo, é algo, tipo assim, tranquilo. Difícil, acho que é tranquilo. É? Lá está, isso é uma coisa, por exemplo, na Asgard, eu sei que muitas barbearias, porque muitos barbeiros vêm até nós porque começam numa nova barbearia. E ninguém dá cliente para eles. Não, e não tem cliente. E essa barbearia não dá o ordenado mínimo como base. Ah, vocês têm como base. Eu tenho como base. Para Brutal. trabalhar comigo, ele não... Porque eu acho injusto. Eu, como empresário e como profissional, porque eu trabalho diariamente na loja também. Eu acho injusto uma pessoa sair todo dia de casa para ganhar 300 euros por mês trabalhando full time. Claro. Mas... E não é trabalhando porque muitas vezes, se ela tá fazendo 300 é porque não tem a quantidade de clientes, mas ela tá lá. Mas ela tá lá, ela tá dispondo do seu tempo para estar lá. Ela não Brutal tá lá, ela não tá lá à toa. Não, ela tá lá disponível para quando o cliente chegar. Não é? E muitos vêm até nós, tipo, bons barbeiros. Comecei nessa barbearia que começou agora e estava fazendo 300 euros por mês. Cara, não dá pra nada. E acontece muito isso, muito mesmo. Muitos barbeiros chegavam... Eu não duvido. Tipo, ganhar 300 euros por mês. É isso, eu posso falar da experiência que nós temos. Os Claro, barbeiros claro. ganham bem. E eu também acho injusto dar menos que isso, então forneço uma base para ele começar a partir dessa base. Entendi. Ele começa nessa base e depois daí é pra frente, entendeu? É infinito. E isso infinito não faz ele é o tempo, acomodar, né? Mas... porque ele tem Exatamente. possibilidade de ganho. Então ele quer ganhar, ele não quer falar assim, vou acomodar e ficar aqui de boa. Exatamente. Tem muitos barbeiros que às vezes, por exemplo, vamos supor que chega uma pessoa que quer uma barba rápida. Se ele ganhasse o fixo, ele não ia querer encaixar ninguém naquele horário que ele fez rápido. Por exemplo, dá pra fazer 2 barbas no horário de 1. E como é que for uma barba rápida. Mas se chegar alguém e o barbeiro quer fazer a comissão, como ele ganha a comissão, ele vai querer encaixar porque vai ser bom pros dois. Claro que sim. Não, isso é brutal a nível até de escala do negócio. Mas como é que você garante, na visão de vocês hoje, como é que você garante uma boa experiência versus o foco em fazer cada vez mais para ganhar mais? Como é que é essa... É uma dualidade ou não? Pouco. É um pouco, porque querendo ou não a gente vende tempo, né? Querendo ou não, tipo, tem uma limitação. Como é marcações, são 12 clientes por dia. Se encaixar ali, são 2, fica no máximo 14. Então tem um teto. Claro. Tem um teto. Faz sentido. Tem um teto. Existe a opção de acelerar e perder qualidade. Não é? É aquela questão da ordem de chegada. A ordem de chegada, se tiver 5 pessoas, ele vai 10 minutos mais rápido possível pra... Muitas vezes vai ganhar mais. Só que isso iria contra o foco na experiência. Só que pode ganhar mais no primeiro momento, mas o cliente vai voltar. Isso é a mentalidade que muitos empreendedores não têm. Pessoal, o foco no LTV. Para quem não sabe, LTV é o Lifetime Value, que é o tempo, o ciclo de vida do cliente com você. Então, muitas vezes, você tenta ganhar o máximo do cliente só porque ele está ali e depois você perde a retenção dele. E o dinheiro está na retenção. Claro, na barbearia não é diferente. Dúvidas. Na barbearia, o principal é o cliente voltar. Quase que o primeiro corte é o custo de aquisição, quase. Porque não me interessa que... Por isso que eu quis montar em zonas residenciais. Sim. Por exemplo, numa zona turística... Vai uma vez um alemão, não vai volta. Eu vou ter... Existem barbearias que eu foco na zona turística e tem um público alto. Só que chega numa época de baixa temporada turística. Aí complicou. Você não tá tem público. refém a sazonalidade. Exato. Vai fazer muito dinheiro no verão, que Portugal é lotado no verão, e no inverno vai reduzir muito. Sim. Eu, com um cliente fixo que vai voltar todos os meses, consigo ter uma segurança maior de quanto mensalmente, entendeu? Você tem menos sazonalidade. Exato. Você tá numa região de moradia, as pessoas são de lá e vão lá na barbearia. Sim. Não, brutal. E esse foco seu que a Asgard tem na experiência do cliente, tudo isso que a gente já falou aqui, você disse uma coisa muito interessante no início que foi, eu sou empresário.
é no ramo da barbearia hoje. Amanhã, se for em outro ramo, a minha paixão é, né, pelo processo, pela escala, pela venda. Agora, nessa parte específica da experiência do cliente, você sente que ela é facilitada pelo business que você tem ou você iria levar isso para qualquer tipo de negócio? E aí já deixo a segunda pergunta para você responder duas já. Que tipo de negócio que você vislumbra ter ou que você iria vislumbrar se fosse assim? Pode escolher. Sim, eu já pensei muito. Eu vou responder a primeira... Trocado, Vou responder trocado. Primeiro a segunda pergunta e depois Boa. a primeira. Já pensei muito, porque a gente já até conversou sobre isso. Restauração em Portugal movimenta muito o mercado. Restauração movimenta muito. Você tem que conhecer uma tal de Outback aí que a gente mostrou no último episódio. Já ouvi falar que é muito boa. Estamos em Lisboa. E movimenta muito o mercado restauração em Portugal. Pra quem não sabe, gente, restauração é como se chama aqui o nicho alimentício, né? Então, porque no Brasil restauração é construção civil, mas aqui é a parte alimentícia, restaurante e tudo mais. Sim. Então, você acha que um nicho promissor aqui em Portugal é restauração? Sem dúvida. Eu também nunca vi um povo comer tanto igual o português. Porque aí também tu não tem tanto a limitação de tempo quanto tu tem a barbearia. Porque, claro que tu tem o tempo para preparar Muita uma gente ao coisa, mesmo mas tempo. quanto mais cliente tu tem, tu pode botar Uber Eats, tu pode botar para enviar, tu não precisa do cliente fixo no teu espaço, tu pode fazer muito mais com espaço menos. menor. Faz sentido. Com espaço menor, tu consegue. Eu preciso de um espaço para uma cadeira, para uma bancada, que seria uma mesa que um cliente que seria um espaço de uma cadeira e uma bancada, poderiam ser 4 pessoas numa mesa. Exato. Tá Totalmente, entendendo? totalmente. Um espaço que seria uma... Então, restauração em Portugal eu acho muito promissor. E a questão da experiência é igual. Se tu vai num restaurante, tu quer ser bem tratado, tu quer que tenha um... Eu, pelo menos, gosto de... Talvez por ter essa questão do empresário, por exemplo, ontem eu fui um amigo meu montou uma casa de vinhos artesanais. Boa. A gente No tem que trazer centro ele do no Porto. podcast também. Ué. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi as taças de vinho, todas têm o símbolo dele. Já trouxe essa presença de marca já. Aí eu falo assim, se fosse por exemplo, da IKEA, Uhum. uma taça de vinho da IKEA. Ela já tava quebrada, já né? tava- Eu esqueci, eu tô brincando. Desculpa, Mas acho que já não teria a mesma experiência, porque eu acho que tu olharia assim, pô, uma casa de vinho artesanal, já é mais caro que um vinho normal, Sim. porque é um vinho preparado de maneira diferente, mas tu chega e tu olha aquilo ali, pô, tem um cuidado com a taça de ser uma coisa mais premium, Sim. não, e talvez não tenha sido tão mais caro para produzir. Tá num detalhe muitas vezes, né? Não tá muito mais caro para produzir, imagina que uma 5, outra 6, 7, para botar 5 euros a taça, mais 2 para botar o símbolo dele. Faz total diferença. Não, eu tenho certeza que sua mentalidade é Faz essa. total Porque diferença. Eu boto onde eu posso, mesmo que seja um detalhezinho, eu tô botando o símbolo da loja. isso que eu ia falar agora, cara. Na Asgard tem todo lado, tem lá um quadrinho viking, tem um símbolo da Asgard em algum lugar. Isso é muito legal, Uhum. porque tá no detalhe, né? É, As tá pessoas no- reparam nisso. Eu acho que reparam. Eu acho muitas sim. vezes. Mesmo que inconscientemente. É isso. Isso é o tal do branding também, né? Mesmo que inconscientemente, que ele vai... Canidelo, que é a loja que tu vai, tem a esplanada, que descobriu recentemente que tinha, porque tava recente, no inverno. Mas, pô, tem lá os vasos de planta, os vasos tem o símbolozinho da loja. Bizarro. Até no vaso de planta os caras Porque têm... ele chega ali, vê que a loja Tem uma identidade, tem né? uma identidade e um cuidado. É diferenciado É um mesmo. cuidado. Tu entra numa casa de uma pessoa, se a casa estiver organizada e a casa estiver bagunçada, tu repara logo e pro comércio funciona igual. Brutal, mesmo. Acho que a Muito pessoa legal. se chegar numa casa, numa loja, e ver a loja toda Desorganizada. bagunçada, desorganizada. Quem agora, tipo, é só ordem de chegada. Chega ali, quem agora? Não sei quem chegou primeiro. Vai ser uma Já experiência vai dar péssima. uma experiência negativa pra pessoa. Não, a gente chega. Como é seu nome? Tá no agendamento. Tudo bem? Sim. Você é com esse barbeiro. Ele já sabe quem é o barbeiro, já sabe quem esperar pra cortar. Se o barbeiro ainda estiver cortando, ele sabe que quando aquele profissional acabar, é a vez dele. Bebe Não, alguma coisa no bar. Eu ia falar isso, que só a última vez que eu bebi alguma coisa, que foi até um cafezinho, Uhum. que eu nem sabia que tava incluso, na verdade tava. Uhum.
Mas os caras, todas as vezes, me ofereceram. É porque eu corto meio-dia na terça, aí não tem como eu beber uma cerveja meio-dia na terça, porque senão eu desoriento o resto. A partir das 11h30 tá liberado, segundo a regra da casa. Segundo a regra. Não, mas é brutal. E agora falta a primeira pergunta. Respondeu a segunda, de onde você começaria. Sim. E a experiência, sem dúvida, eu levaria. Não Pronto. foi isso que você perguntou? É isso, foi isso. Você Levaria, acabou respondendo sim, junto, foi, e é verdade. Levaria porque eu acho que é no detalhe que o cliente fica. É verdade. Isso é brutal. Ele pode vir por outros motivos, mas ele fica no detalhe. Ser bem atendido, em ter... Por exemplo, recomendar para outra pessoa é uma coisa muito... Passa a palavra aqui é muito forte, muito né? forte. Passa a palavra, quem não sabe, é o boca a boca. Eu faço uma espécie de tradução também, mas você pode ir. Exatamente. O boca a boca aqui é absurdo. É. Então, e ninguém vai querer recomendar uma coisa ruim. Acho eu, né? Totalmente. Ou tipo, ele teve aquela experiência que ele ficou ali 2 horas esperando. Seja em qualquer lugar. Seja num restaurante, um restaurante, outra coisa. Mesmo que ele não... Por exemplo, marcou o restaurante. Ele chega lá, tem a hora dele. Vamos supor que ele marcou, chegou lá, só foi atendido 1h30 depois. Ele vai falar, não volto mais. E eu acho que isso acontece muito aqui. Ao mesmo tempo que os clientes são muito fiéis e o passo a palavra, o boca a boca funciona muito bem, a recíproca é verdadeira. Claro. Se a experiência for ruim, vai ter aquele cliente detrator. Gostou, fala pra 1. Não gostou, fala pra 10, né? É assim. Gostou, o efeito de não gostar gostar é muito maior. E me faz o seguinte aqui, me dá uma consultoria gratuita. Se você tivesse uma agência de marketing digital, uma agência de marketing de performance, o que você acha que é a experiência pro cliente num atendimento de agência? Que é tipo valor, que é esse detalhe. Como assim? Porque assim, ó, trazendo aqui na ótica da barbearia, o que eu sinto que é o detalhe que faz diferença na experiência do cliente pra vocês? Eu, enquanto cliente, né? Enquanto interlocutor aí. É a facilidade da marcação. É chegar lá e sentir um padrão, até que seja inconsciente. É a fidelização com o barbeiro, o atendimento do barbeiro. Então, pequenos detalhes que fazem a diferença. Aí, assim, aqui é ao vivo praticamente, né? Então não tem nada combinado. É só mesmo se você tivesse alguma dica sobre isso, que você já tem uma experiência grande, né? A experiência do cliente. Em agência de marketing ou coisas que são serviço, assim. O que você acha que seria detalhes que valorizariam a experiência do cliente? Atendimento personalizado. Em que sentido, assim? Por exemplo, o marketing pode... Qualquer ramo de negócio precisa do marketing. Exato. Certo? Qualquer ramo de negócio precisa do marketing. Mas um estudo da agência para o ramo de barbearia e para um restauração, no caso, é diferente. São marketing diferentes. Exato. Porque são públicos diferentes. Barbearia basicamente já exclui o feminino inteiro. Exato. Basicamente já exclui todo o feminino. É isso. Tem cliente feminino, mas a maioria não é. Então já exclui logo o público feminino. Então, essa personalização de saber o público-alvo do cliente. Saber nuances do negócio, entrar na cabeça do negócio do cliente. Tipo, quanto mais o cliente sentir exatamente. isso... Eu acho que se ele perceber, se falar assim, vamos supor, é barbearia, fazer um estudo e tudo. Para barbearia, acho que o público masculino é mais voltado para esse estilo. Top. Ajudar ele nessa questão. Quanto mais você... pelo que eu entendi do seu feedback, quanto mais você se preocupar com o nicho do cliente... Exatamente. O problema, até particularizando aqui com você e com quem está assistindo, qual que é o problema do modelo, que também é um modelo que a gente vende hora, né? Então, na hora que a gente monta planos de avança, que a gente fala aqui, é interessante isso, mas eu acho que tem que ter tiers. Não sei se eu me faço entender. Tipo, vamos supor, tem um cliente que ele não quer saber disso. Tô falando do meu experiência do meu nicho, sabe? Que ele só quer... Cara, eu quero estar rodando campanha porque eu quero estar aparecendo mais... Entende? Faz aí, eu quero resultado. Ou isso, ou ele nem tá tão preocupado assim. Existe esse cliente aqui, não é comum no Brasil, mas existe, que é aquele cliente branding. Ele quer alcance, ele quer aparecer. Ele quer que a pessoa, sei lá, digite ou que a pessoa mas que o foco dele não é a conversão. Que é a visualização. A conversão dele acontece de outra forma. E também tem o cliente que só quer conversão e foda-se o resto. Mas tem um cliente com nível de consciência maior que certamente
essa Sim. abordagem faria todo sentido. Sim. Obrigado pela consultoria gratuita. Eu falei, esse projeto é para Ajuda em tudo, né? consultoria gratuita. Mas muito top, muito top. E agora, dentro mesmo do próprio nicho, que é uma pergunta que às vezes eu trago aqui para os convidados quando eles estão assim numa constante de crescimento. Não sei se você poderia compartilhar com a gente, não é detalhes, mas saber assim, qual que é a sua visão para o negócio? Onde você quer chegar? E nem que não seja, se não for com barbearia, mas você Sim. enquanto empreendedor, como alguém que saiu do Brasil há 5 anos, 4 anos, concretizou um negócio aqui, vem dando certo, vem escalando. Tenho certeza que você não tá parando por aqui, né? Não, quero... A maior vontade é mesmo, tipo... poder chegar, tipo, a nível de Portugal. Já tenho mensagens de, por exemplo, de Lisboa, como tu falou, de pessoas, vem pra Lisboa, vem montar em Lisboa. Tipo, poder estar presente na maior... que possa atender a maior parte de pessoas possível. Você quer chegar a mais pessoas, impactar mais Chegar, pessoas. exatamente. E reforçar a marca dessa maneira. Tipo, com parcerias como foi com o PlayStation, tipo, a marca, uma barbearia, que não é um ramo tão mainstream, não é? Não é um diferenciado, assim, não é nada um- novo. Exatamente, não é um ramo, tipo... Exatamente, não é nada novo, né? Sim. Mas, tipo, poder chegar a fazer uma parceria dessas com a PlayStation e falar assim... Uma barbearia com a PlayStation, uma barbearia com o Com o ator ator da do série Vig. Vikings. Tipo, fazer mais coisas dessa... Que é o que me motiva, fazer coisas diferentes. Tipo, chegar ali, tipo... Pô, uma barbearia com PlayStation, que isso tem a ver? É brutal. Aí depois chegar a ver. Não, tem tudo a ver. Entendeu? Tipo, é um público parecido, claro que tem a ver. E pra Entendeu? galera não ficar curiosa, porque você levantou a bola, eu vou ter que chutar. A gente não chegou a mostrar o Instagram deles, não mostrou? Ô, produtor? Mostrou um pouquinho da parceria do PlayStation. Já mostrou? É que eu queria mostrar o cara do Vic, a gente chegou a mostrar já. Mostrou. Ah, tá. É que eu fico meio perdido já no podcast, mano. Eu fico empolgado, eu me perco aqui. Então eu vou deixar depois o link pra quem quiser seguir a barbearia, mas muito top, cara, muito top. Eu fico muito animado até da gente fazer parte, assim, de certa forma, de um processo de crescimento desse. E aí agora, cara, eu sempre puxo a sardinha pra esse lado, porque igual eu comecei o podcast aqui falando que a gente é a ponte, tá? Então agora você vai ter que fazer um pouco esse papel de... Cara, de quem já fez, quem ultrapassou essa ponte, tá? Então, falando pra um público que é esse público mesmo, o brasileiro que tá orientado, tá? Cara, quer empreender em Portugal, ou já está aqui e pretende, porque no momento anterior desse episódio a gente falou do profissional, da pessoa como uma oportunidade, isso eu vou contextualizar, a oportunidade da profissão barbeiro, porque a gente vê muitos brasileiros até chegando aqui na doideira, infelizmente, e pegando subempregos, Sim. e, por exemplo, depois querendo evoluir. E a barbearia pode ser um desses caminhos. Pode, e a gente falou. Sem dúvidas. E a gente Se a falou pessoa- desse. Eu digo pra todo mundo que chega. Todo mundo que chega em Portugal vem me perguntar como que é. Cara, quem quer trabalhar, Acha. consegue Oportunidade. emprego. Consegue emprego e acha oportunidade. Quem quer mesmo trabalhar, consegue. Não adianta vir, eu vou pra Portugal pra ganhar bem e ficar em casa. Não, esquece. Tu vai trabalhar mais do que no Brasil, porque tu tem que compensar os Sim. anos de Brasil em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exato. E a maioria não vem preparado. Não vem com a cabeça pra isso. Por exemplo, um barbeiro que vem do Brasil. Tem agenda cheia, ganha bem lá. Ele, tem E que acha que vai chegar ele vai aqui- chegar aqui e vai ter agenda. Não, cara, tu tá começando do zero. Tu teve lá 10 anos de barbeiro pra 5 anos que seja, juntando clientes. Se Sim. tu vai chegar, tu não vai ser ninguém. Vai começar do Tu zero. vai ter que começar a juntar cliente e, tipo, tu quer fazer em 1 ano, juntar a quantidade de clientes que tu tinha em 5. Então, tu vai ter que trabalhar vezes 5. Exato. Correr atrás do prejuízo, como a gente É diz. isso, é o tempo. Tu vai ter que... É impossível tu fazer o que tu fez em 5 no Brasil em 1 ano em Portugal. Exato. A galera chega. É o que a gente falou no último episódio. A galera chega muito desalinhada, assim, de Não, expectativa. tu vai ter que trabalhar igual Desgraçado. Um desgraçado, igual um condenado pra depois de 3, 4, 5 anos, tu fala assim, pô, agora sim tô... Construir uma Agora coisa sim top. tô estável, porque eu acho que em Portugal abre espaço, seja pra qualquer ramo, ou pra eu não sei se nem pra empreender, como pra trabalhar também. Entendi. Tu precisa de tempo pra se estruturar, conseguir uma casa boa pra viver, porque às vezes tu chega, não consegue aluguel logo de cara, consegue... E tá difícil, cada vez mais Tá difícil. cada vez mais difícil, então. Com o tempo tu vai conseguir uma casa melhor, comprar um carro, Sim. conseguir se estruturar, fazer a sua clientela. Mas as coisas levam tempo, né? Isso a galera o não... pessoal pensa que vai chegar em 1 mês, já tá feito. Desembolando. Não, tem que ter demora, não é... Portugal, acho sim que é mais fácil se destacar que no Brasil, porque o Brasil, o comércio em si é
Lei da mais selva. competitivo. A lei da selva é um querendo ganhar mais que o outro, um querendo roubar o cliente do outro, uma coisa muito mais agressiva. Eu tiro por mim certeza. com outro negócio que eu tinha, era tipo coisa do cliente mandar, deve acontecer inclusive com vocês. Com certeza. Tipo, mandar tu dar o teu valor. Aí vem um cara e manda mais baixo. Aí vem o cara manda mais baixo e ele era o mesmo valor que tu, ele só manda mais baixo pra te Pra quebrar, ganhar o cliente, é. só pra pegar o cliente, não pelo valor que a empresa gera. Exatamente. Não, então acho que competição no por Brasil é preço. muito acelerado tudo, aqui é mais devagar. E, de certa forma, tem vantagem nisso. É ruim, teoricamente, porque tu demora mais tempo pra se estabelecer, mas quando tu te estabelece... Falou o cara que abriu uma loja por ano. Mas, Mas sim, quando tu te estabelece... Mas se foi, fosse foi se fosse no Brasil, era rápido. 10 por ano. Eu acho que sim. Eu acho que se fosse no Brasil, eu estaria na estrutura que foi montada. Foi tudo tão bem pensado que talvez lá estaria faturando o dobro. Tipo, não faturando o dobro, mas tipo o dobro de clientes. Sim. Mas mesmo com o nível de competição que já tem lá. Acho que sim. Porque tem muita competição, mas também tem muito mais gente. É isso. Tem muito mais público o Brasil. O Portugal é muito pequeno, tem 10 milhões. É isso. A gente falava disso em 2 ou 3 episódios anteriores, que era justamente isso, que o Brasil são pequenos clusters ali. Você podia ter um negócio milionário só em São Paulo. Sem dúvida. E é maior que Portugal já, Pode ter só um em São negócio Paulo. milionário só em São Paulo, até reduzir, até só num bairro. Em São Paulo tu consegue ter um negócio milionário. Um restaurante que é absurdo de gigante, com muito cliente por mês, Claro que muito sim. delivery, e aqui tu não vai ter isso. Tu vai ter uma Não, coisa... perdi a noção de falar só São Não. Paulo. São Paulo é É gigante. gigante. Cara, eu sou de São João del Rei, tem negócio lá que é milionário. É muito... Brasil é muito até surreal. Um empresário português não tem noção como funciona lá. Acho que isso E é por isso muito que surreal. eu quase não conheci português antes de vir para Portugal. Eu só conheci um português, que era um empresário no centro de BH, tinha uma rede de lojas, só no centro 15 lojas, só no centro. É isso. E era super bem sucedido. E eu penso hoje eu penso por que ele era bem sucedido. Porque o cara chega com uma visão mais pragmática, mais organizada, mais retida para abrir um negócio no Brasil, ele samba. Claro, sem Porque dúvida. tá cheio de gente desorganizada fazendo as coisas sem Sem pé nem dúvida. cabeça, o cara chega lá fazendo as coisas certinho. Abre tudo a crédito e já começa cheio de dívida e Na loucura. na loucura, sem saber o que tá fazendo, e quando vai ver, tá assim, todo embolado. Mas sabe que isso que você falou é muito interessante, que eu vivo essa dualidade? Às vezes eu penso assim, eu tenho essa veia mais empreendedora e corro atrás pra caralho, sempre correr atrás. Pensei assim, porra, se eu tivesse tido a mesma jornada empreendedora no Brasil, será que eu não tinha escalado muito mais? Porque o leverage lá é maior por causa disso. O público é maior, a escala é maior. E, cara, possivelmente sim. Ainda mais levando em consideração o mercado digital. Que o mercado digital no Brasil é super maduro. As pessoas, assim, consomem muito mais, né? São muito mais consumistas. Mas, de certa forma, eu agradeço por ter dado certo, entre aspas, por estar dando certo, por estar crescendo em Portugal. Porque me dá esse tempo, me dá um pé no chão, me dá uma tranquilidade emocional, me dá uma série de coisas que eu valorizo pra caramba hoje. E aí eu vou já deixar esse gancho pra te perguntar uma coisa. Se dentro do Wesley empreendedor, se você sente que hoje você tem características que você não teria se não fosse a experiência empreender em Portugal. Sem dúvidas. Quais são essas? Sem dúvidas. É isso que tu falou mesmo, de ser mais pé no chão, porque eu acho que no Brasil, talvez, por exemplo, pela própria cultura do Brasil, do crédito e coisa, eu ia falar assim, não, preciso logo ter outra, vamos supor. Sai abrindo, sim, pegar crédito pra abrir 5 de uma vez. Tipo, eu montei uma por ano, foi excelente, foi uma coisa incrível. Eu acho, Claro tenho que noção disso, ter uma loja por ano é uma coisa muito boa. Mas é o que eu te falei, foi tudo com muito pé no chão. Tipo, dá pra abrir? Legal. Dá pra abrir? Dá. Então vamos, entendeu? Um passo de cada vez. Não vamos, tipo... Porque eu sei que demora, uma loja também demora pra ter o take back, demora pra ter o retorno... É o break-even, né, que a gente fala. Sim, demora muito. Pode demorar muito, pode demorar pouco, depende de muitos fatores. Então, tem que ter um fundo sabendo que pode dar errado e não vai depender... Tipo, não depende só de ti. Claro que teu trabalho bem feito vai ajudar. Sim. Mas tem muitos fatores, muitos fatores. Por exemplo, Canidelo, que é uma barbearia, que é onde que tu vai, a população é muito baixa. Exato. A população de Canidelo é muito baixa, são mais casas, não é tantos prédios, então demorou mais que as outras.
Pra dar esse break-even. Pra dar o... Payback. Exato, pra conseguir falar assim, agora estou Estabilizado. começando a lucrar com essa loja. Demorou mais que as outras, porque lá é mais espalhado, não são tantos prédios, não é tanta gente. Tem muitas variáveis, né? Tem que- muita coisa que muda, entendeu? Mas se fosse no Brasil eu poderia falar assim, não tá dando certo já, vou pegar já um crédito pra Meter na pra loja. meter na loja e fazer dar certo. E podia não dar certo E depois ia ficar quebrar. enrolado. Exatamente. Cara, eu vi uma coisa muito curiosa, não tem a ver com o nosso tópico, mas eu achei bizarro. Eu vi na rede social da menina que ela tá com 100 mil reais no Serasa, que ela pegou de empréstimo pra fazer harmonização facial, botar esses dentes que todo mundo põe pra entrar no Big Brother. É investimento, né? Vai botar os dentes. Aí ela ficou na casa de vidro e não entrou. Ou seja, ela ficou com 100 mil pra pagar, não ganhou mais seguidor porque ela não entrou. Ganhou pouquíssimos porque ela esteve na casa de vidro. Mas eu fico pensando, porque hoje em dia eu olho muito uma coisa que, né, é popularmente conhecida como nível de risco. Assim, eu sempre fui um cara com apetite a risco, até por isso que eu sou empreendedor. Mas até que ponto determinado passo vale a sua paz? Uhum. Entendeu? Eu acho que no Brasil a gente negligencia muito isso. Eu vi um corte do Flávio Augusto que falava que quando ele começou, eu não vi só no corte, eu já ouvi isso em milhares de lugares. Ele começou com crédito especial que tinha um juros de 14% ao mês. Isso não tem aqui 14% ao Não. mês. 14% ao mês. E quem que pega no crédito especial para começar uma empresa? Não faz sentido nenhum. E ele justifica dizendo: o capital intelectual que eu tinha ia me dar o retorno sobre o investimento mais rápido, com mais juros do que 14%. Eu tinha noção disso e por isso que eu comecei. O que ele quis dizer com isso? Ele tinha tanta experiência com vendas de curso de inglês que ele falou: quando eu abrir a minha empresa, por mais que eu esteja alavancado, ela vai me dar retorno imediato ou o mais rápido possível, porque eu tenho um capital intelectual gigante nessa pauta. E aí eu corto para uma questão, para uma dúvida que eu tenho você não tinha experiência com barbearia, Não. certo? Então você não tinha um capital intelectual grande sobre esse tópico. Exatamente. E qual que foi as maiores dificuldades, até pra quem chega aqui, vamos supor, cara, eu quero... não sei, será que existe mercado de franquia de barbearia? Será que existe alguma oportunidade em Portugal? Mas eu sou barbeiro e tenho interesse nisso. É uma coisa. Agora o cara que não tem e resolve entrar A maior no nicho. dificuldade, acho que... primeiro que a loja não tem nada a ver de como começou com como é agora. Bom ponto. Até eu sempre tive uma visão de crescimento. Então, eu já por exemplo, a minha primeira loja tem 120 metros quadrados e eu sabia onde que eu queria chegar, não sabia como chegar lá. Mas eu fui montando ela, tinha que encher de várias decorações, porque tinha uma cadeira na frente da loja de 120 metros quadrados. Então, era um Doideira. espaço vazio para trás que o cliente ficava... Por que uma loja tão grande? Pra uma cadeira. Pra que uma loja tão grande pra uma cadeira? Hoje em dia tá tudo cheio. Cheio. Sabia onde Essa que eu- loja é a que tem 7, 9? Nove cadeiras. Caralho. E eu falava assim, pô, eu sabia que eu queria chegar lá. Eu calculei, dá pra chegar até 9 cadeiras. Sim, mas não tinha as cadeiras Mas ainda. não tinha as cadeiras ainda, porque era um custo muito alto, né? Você fala assim, Sim. não tinha as cadeiras. Sabia onde que eu queria chegar. Só que eu tive que mudar muito no processo. Eu tive que aprender é um processo mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais... Aprender na prática às vezes é melhor, né? Pois, com certeza. Se tu Não tem tiver- curso de se- gestão que te ensina. Se tu tiver a disponibilidade disso, tipo, eu não dependia 100% daquilo. Boa. Dependia, claro que obviamente queria que desse certo, mas tipo, se não desse certo, não ia à Que falência. você veio preparado. Eu não ia à falência, entendeu? Sim. Então eu falei assim, vou fazer dar certo. Acordava, nem dormia. Os primeiros meses nem dormia, era tipo 1 hora por noite, 2 horas por noite. O que eu Ia. vou fazer amanhã? Só tive 2 clientes ontem, o que eu faço pra ter mais clientes? Que doideira. Tipo, então... E você não começou com aplicativo, você não começou com uma página XPTO. Não. Foi com o tempo, foi vendo as necessidades que a loja foi tendo. Brutal. Começou a ter agenda cheia. Perdi cliente no começo, quando inseria o sistema de marcação, o cliente falava assim, mas eu venho aqui desde que não tinha marcação, não precisava marcar pra vir aqui, agora vocês não querem me atender, não venho mais aqui. Tem uns clientes mais quadrados, né? Perdi o cliente por causa disso. Mas eu Mas sabia evoluiu, mas do eu sabia crescimento. que eu precisava... exatamente, eu sabia que eu precisava Otimizar. da marcação, porque senão eu não teria organização na loja. Quando começou a ter muito cliente, muita ligação, eu falei, pô, não dá pra atender 70 ligações por dia por loja.
Olha o tempo que contratar olha o alguém. tempo que eu vou estar perdendo atendendo 70 ligações por dia, sendo que eu podia estar fazendo outra coisa. Vou criar o aplicativo. Brutal. Não, o nível de economia que você deve ter tido, Foi de absurdo. economia de escala, quase. Absurdo, absurdo. Então, foi tudo aprendendo com o tempo. Tipo, agora preciso disso, agora preciso disso. Até chegar hoje no nível que tá mais estabilizado e quando eu monto uma, já monto totalmente diferente da Você já primeira. tem padrão, você já passou por lá. Exatamente, já passei por lá. Então, já monto como tem que ser. Já monto estruturada, mesmo que não tenha 9 cadeiras, mas já ser estruturada para caber quantas cadeiras puderem. Tipo, parte de eletricidade, um exemplo simples, mas parece besteira, mas antes eu não fazia. Agora eu monto a loja já estruturada, a parte para onde vai ficar cada barbeiro. No futuro, já tem ali o ponto de luz. Brutal. São coisas que você só vai aprendendo na prática, né? não tem como. Não Muito tem louco como, isso. só vai aprendendo tipo com o tempo, não adianta. Então, você Ou no pagando, Wesley, ou pagando alguém ou pagando por esse know-how. pagando por esse know-how, exato. E o Wesley de antigamente hoje faria o mesmo ou... Faria, sem dúvidas. É? Faria porque serviu de aprendizado. Hoje eu tenho know-how que eu sei que seja qual for o negócio, Sim. eu Você vou... consegue padronizar? Você consegue... Até um pouco... O pessoal fala, quem é empresário, assim, a cabeça fica sempre... Pensando não negócio. não para. E como eu te falei, eu cheguei na loja desse amigo, vi lá o copo de vinho, mas já pensei, se isso aqui podia ser desse jeito. Isso aqui, se fosse desse jeito, eu acho que ele teria mais cliente. Então, Não, tu fica ali sempre... Mas sabe que isso é característico. O maior empresário que eu conheço, que, tipo assim, tem empresa num nível bizarro, ele tem uma frase que eu adoro e que às vezes eu uso, que é eu tenho 32 ideias de empresa por dia, só que eu fecho 33 na minha cabeça. E ainda bem. E é isso, porque a gente tá sempre E é um que a gente já falou em episódios anteriores, então se você tá assistindo esse episódio, caiu de paraquedas, mas não assistiu os anteriores, assistam, porque, nossa, tem muitos insights. E é justamente isso do básico bem feito. Isso a gente tá trazendo em muitos episódios aqui, porque ao fim e ao cabo você descobre que realmente o negócio se tornar sustentável é você achar uma receita que funciona, replicar ela e ter consistência, né? E na barbearia é diferente. Não, é isso mesmo. É tipo, abrir a próxima loja, quando abrir, saber o estilo de barbeiro que dá certo, o estilo de profissional que dá certo, e fazer aquilo bem feito. Até porque uma barbearia, claro que tem muitas barbearias, por exemplo, que fazem aqueles cortes muito malucos e coisa, aquilo ali vai perder 1h30, 2 por cliente. Acaba não sendo padrão, não né? tem padrão e não vai ser sustentável. Não vai ser sustentável a longo prazo. É verdade. Tá entendendo? Eu prefiro ter os clientes fixos, os cortes. Até o seu Elias, que tu falou que ia, acho que é ele que fala isso. O que paga uma barbearia é o cara que chega e quer rapar o cabelo. Claro, porque é mais fácil, mais rápido e É ele o que básico. paga, ele que paga. É o básico. Se tu faz o básico bem feito, tu tem casa cheia. Brutal. Seja pra comida, seja pra... Pra mim, é o básico, o tratamento de excelência. Tipo, tratar bem. Se tu chega num restaurante, é bem tratado e tudo, o cliente vai voltar. A comida é boa, vai voltar. Não, Mesmo que brutal. seja um arroz e feijão e frango, mas seja um bom arroz e feijão e frango e seja bem entendido, o cliente vai voltar. Total, e eu vejo cada vez mais, a gente tem a mesma idade basicamente, eu vejo cada vez mais o pessoal jovem, até mais jovem que a gente tá ficando velho, Wesley, não sei se você sabe, a gente tá ficando velho. Infelizmente, sim. Mas eles, muito nessa questão do hack, a sacada, é o que a gente chama de síndrome do objeto brilhante, cada hora tá indo pra um lado porque viu isso, porque viu aquilo, e eu vindo pra cá, eu tava acabando de ouvir a formação até de um amigo meu, que eu tenho feito e curtido muito, e ele fazia a comparação com um documentário que passou do Kobe Bryant, né? Sim. Você deve conhecer, acho que toda a gente conhece, um grande atleta do basquetebol. E ele tinha uma característica engraçada, que ele até era um pouco zombado pela galera. Também. Pelo tipo, às vezes os tipos de treino que ele colocava, que eram treinos que miúdos, né, crianças faziam ao entrar no basquete, que era assim a base, tipo a passada, o kick da bola, a movimentação, coisas básicas que ele tirava ali 1 hora antes do treino para treinar aquilo. E ele falava muito dessa lógica de treinar o básico bem feito, porque na hora que você for executar, e fazia o mesmo para lançamento, o cara fazia treino de 800 arremessos por treino.
Isso é ridículo. E o que é isso na base, no core? Ele não tá treinando passar a bola por baixo da perna e dar uma enterrada e não sei o quê. Isso faz parte do show, que é Sim. o esporte. Mas ele tá treinando o básico. E ao fim e ao cabo, ele foi por muitos anos o melhor do mundo. Então você vê o melhor do mundo treinando o básico. Imagina nós que estamos começando, querendo aperfeiçoar o que a gente faz. Quando for o básico não ser o difícil, né? Falou no dia a tudo. dia, no dia a dia. O básico não pode ser o difícil. Tu não pode perder. Chega um problema básico, tu tem que fazer assim, ó. Perder 10 minutos numa coisa que tu não sabendo fazer bem o básico, tu perderia. O exemplo da luz. Sim. No primeira vez eu perdi um tempo do caramba, um dinheiro muito alto. Custo do aprendizado. Exato. Mas agora, como já é uma coisa básica, que eu sei que agora eu sei que é básico. Sim. Então já não perco tempo. Brutal. Hoje, se eu quiser um barbeiro novo, eu tenho um barbeiro novo ali em 2 dias. E ele já tá treinado e executando da forma que a Asgard faz. 2, 3 dias ele já tá pronto pra atender. E raspar a cabeça lá tem que demorar quanto tempo? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não, a gente, mesmo como a gente trabalha por marcação, mesmo que a gente oriente o profissional, mesmo É que gastar seja, aquele tempo que tá... mesmo que seja como é marcação, a não Sim. ser que tenha alguém pra encaixar a seguir, como é por marcação, mesmo que seja um corte rápido, se ele puder relaxar, tomar cerveja, Ficar tranquilo. respirar, tá naquela correria, ele chega lá e respirar. É pra porque a gente é barbearia interessante. passou a ser pro homem também o que o salão era pra mulher, né, pô? Uhum. É pra mulher. Tipo, também é um momento ali, ó. Claro. Tá ali, tá com colegas, tomar cerveja no final. Tem umas até no Brasil que tem sinuca e o caramba. Eu sempre falo, pra mim, barbearia, tu tinha que ir com amigos. Legal, cara. Pra Foi isso que você mim- viveu antes, né? Foi o que eu vivi antes. Eu ia com os meus amigos, tomava 1, 2, 3, 4 cervejas, ficava ali naquela resenha, Sim. todo mundo cortava o cabelo e Muito, muito top. tinha um momento ali Era um momento seu. exato nosso, tipo, era um momento de convivência entre amigos muito bom, entendeu? E eu Isso é acho muito que é top. da hora, tipo, tu ir com teus amigos pra cortar. Tipo, é uma coisa, quando eu vejo, ou com pai e filhos, Sim. é uma tradição que é muito da hora de ver, tipo, quando vai um pai e 2 filhos, assim. E tá um cortando do lado do outro, um falando com o outro, um brincando com o outro. É muito da hora de ver. É toda uma experiência mesmo. É um contexto para as pessoas Exatamente. conviverem, para ter o momento delas. Muito mais que barbearia. Muito legal. Muito legal. Ô Wesley, agora caminhando assim para a reta final aqui do nosso episódio, já foi de bastante valor. Eu tenho certeza que quem tá Espero que sim. onde você já esteve absorveu muita coisa, e até pra quem já tá também no nicho ou em qualquer outro nicho. Foi brutal. A gente costuma deixar aqui uma provocação. Eu falo a gente como se tivesse eu e Sim. mais meu co-host aqui. Não, mas como uma provocação no sentido de você deixar um feedback, assim, uma mensagem, uma indicação do livro, qualquer coisa pra quem tá nessa jornada empreendedora. Esse podcast é justamente pra isso, é pra ser a ponte entre as pessoas que querem vir, querem empreender, e também pra essas que já estão aqui, querem empreender, independente da nacionalidade. Então, você que fez esse processo, deixar aí pra gente um insight aí pra gente final. Cara, eu falaria pra quem é mais novo. Boa. Porque é mais difícil pra quem é mais novo, por muitas vezes as pessoas não respeitarem como deveria, mas quem é mais novo tem mais ideia, não para. Sim. E Muito empolgado. eu acho que até com o tempo, a gente falando que tá ficando mais velho, vai perdendo um pouco isso. Sim. Um pouco daquela criatividade toda, vai ficando mais pé no chão. Em vez de estar o tempo ocioso criando, quer estar só descansando ali, Sim. tranquilo. Então acho que quem é mais novo não pode ter medo. Muito Não, bom. não falaria pra quem é mais novo, tipo... Arriscar, né? Se tu tem vontade... É que você começou muito novo. Não, mas é porque se tu tem vontade, tu não precisa de muito pra começar. Tu pode começar um negócio online assim, com 0 euros. Você falou de vender na escola, eu também vendia roupa na escola. É. Até a diretora me mandar eu parar. Cara, Que eu aconteceu a vi- mesma coisa comigo com É? capa de celular. Sério, Foi comigo foi mesmo. roupa, pô. Eu juntava as E roupas eu lá. vendi pra ela ainda. Antes Pô, de... o meu era roupa masculina, não Ela dava pediu pra eu vender. parar pra vender as capas de celular e quando antes dela falar pra eu parar, porque mandaram ela falar pra parar, Sim, ela não queria, ela era ela não consumidora. queria. Ela comprou uma antes. É? Foi. Essa era gente boa. Foi. Ela, Ela no meu comprou uma caso- antes. Eu não vou mais. Tu não pode mais vender. Mas tu tem aquela capa. Sério, claro. Aí é foda. Não, mas eu tive a mesma experiência, me revi muito no exemplo que você deu. Sim, então, empreender, se a gente levar em consideração que empreender é desde você pegar
num produto, revender, tentar gerar valor na experiência e tudo, também já empreendo desde a época da escola nesse sentido, mas só fui ter efetivamente empresa com 20 anos. O meu primeiro negócio eu comecei com R$200. Aí. Foi com R$200. Às vezes tu não precisa pensar. É o que eu digo de não ter medo de começar. Em vez de tu falar assim, não tenho dinheiro para começar. Em vez de tu pensar, quero montar uma loja, um espaço físico, alguma coisa. Não, começa devagar. Começa pequeno, é. Começa pequeno, mas começa. Porque quando tu tiver... Eu não sou contra, obviamente, não sou contra universidades, essas coisas. Fazer um curso, acho totalmente válido. Mas acho que, dependendo do curso, demora muito tempo pra... Ter o payback. Demora muito E tempo. às vezes nem tem. Eu falava isso porque, tipo, eu tinha amigos que faziam curso de designer, e eu tinha noção também e comecei na prática e ele começou no curso. E você já começou a ganhar dinheiro muito mais cedo. Esquece, não tem... E deve ser até melhor do que o cara que fez o curso. Não acho errado. Totalmente certo. Mas se ele tem a vontade de aprender... Tem que ir pro campo de batalha. Tem que ir, cara. Não adianta ficar ali esperando o timing perfeito, porque nunca vai chegar. Totalmente Nunca concordo. vai chegar. Não vai chegar, esquece. Não vai chegar, olha, toma, tua empresa. Não, esquece. Não, tu e vai ter que também começar de baixo. Exato. Que seja ali com R$200, R$300. Mas tu... E Online quando você só... não tem dinheiro, você paga com o tempo. Vou te dar o exemplo da agência. Até quando eu comecei a agência, eu tinha mais funções do que eu tenho hoje. Porque hoje eu consigo focar no estratégico e no essencial. Porque quanto mais eu fui escalando, mais eu fui delegando para pessoas que fossem ainda melhor do que eu e mais especialistas. Ou seja, quando eu tive a possibilidade, eu comprei o tempo de outras pessoas. Então essas pessoas, tem que começar com espaço, tem que começar com funcionário. Não, cara, você começa por você, desembolando, e você tá pagando com o seu tempo. Depois você vai conseguindo delegar. E vai pagar com o seu tempo. Continua pagando com o seu tempo. Claro que tem que ter aquela raça, né? Não, tem que ter demais. Tem que ser absurdo. Tem que fazer trabalho de 10. De 10 pessoas. E De 10 depois você pessoas. vai delegando e você vai fazer mais trabalho ainda. Mas você vai estar totalmente focado em coisas mais estratégicas para o seu negócio crescer. Hoje, a loja funciona se eu não estiver lá. Isso é brutal, liberdade. Funciona. A loja funciona se eu não estiver lá. Não fico lá? Não, eu fico em todas Mesmo as porque lojas. você não consegue estar em 4 ao mesmo tempo. Mas eu não... Exato, mas gosto de estar lá também. Sim. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto do... Campo de batalha ali, gosto, do chão de fábrica. Eu gosto muito, esquece, de estar ali trabalhando, de estar vendo acontecer as coisas. Porque eu acho que também é prazeroso tu chegar ali e ver tua casa cheia. A máquina funcionando. Me motiva, tipo, tá vendo... Eu fico triste quando não tem marcações, fico muito feliz quando eu vejo casa cheia. Legal, cara. Então, motiva muito, mas tu tem que começar, cara, não adianta. Tu, mesmo que sem marcações, seja num barbeiro que tá começando agora, sem marcações, tu tem que pensar, eu vou ir, que tenha um cliente, eu vou dar o meu melhor. Brutal. Seja, tô falando de barbearia, mas como era lá, na minha primeira empresa, era tipo design de roupas. Sim. Pô, vou entregar a melhor roupa que o cara pode receber. E isso é a experiência do cliente. Eu falava assim, tipo... Vendia roupa, ninguém fazia isso. Eu já mandei fazer minhas etiquetas com o símbolo da minha marca. Você já tinha muito essa ideia. Já falava assim, pô, cara, eu vou entregar a roupa, mas tem lá a minha marca. Porque quando ele quiser falar pro outro, tem ali a marca que um dia ele fez. Brutal. Top. Então... Mano, tá explicado o seu sucesso, não é por acaso. Parabéns pelo que você construiu. E siga firme nesse caminho, sempre cara. em frente, né? É isso aí. Foguete não tem. Agora tem, que o Elon Musk criou. Foguete não tem. Mas é isso, foguete não tem ré. A gente encerra com essa célebre frase. Ó, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E parabéns aí pelo seu sucesso. E pessoal, não esquece de subscrever no canal. Acompanha aí que vem muito valor pela frente. E como eu sempre digo, é só o começo.